visualizar as conversas aqui. Não tem problema, eu vou passando para você, tá bom? Começando a gravação agora, a professora Sandra, que ajeitou já os problemas tecnológicos. Vamos começar a falar um pouco sobre os diversos falares agora, tá bom? Boa aula. Obrigada, Mônica. Gente, mais uma vez, desculpa, mais uma vez, bom dia. Então, vamos começar, porque já está ficando tarde, né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa diversidade que nós encontramos na nossa língua, que é uma só, né? A princípio é uma língua só, a língua portuguesa, e nós percebemos que existem, né, dentro dessa única língua, uma gama de falares, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Né? Então, por isso eu começo a minha fala perguntando, né, quantas línguas temos no Brasil? Na verdade, eu quero falar da língua portuguesa e quantas linguinhas, por assim dizer, nós temos dentro dessa única língua. Então, é uma diversidade, é o que a gente chama de diversidade dentro da unidade. Né? A língua portuguesa é uma, mas dentro dela nós podemos encontrar variedades de modos, né, de formas de nos comunicarmos. Né? Então, nós temos o que a gente chama de diversidade na unidade. Unidade por ser uma língua, por ser considerada uma língua, e diversidade por existirem essas variações, essas várias formas de se comunicar dentro dessa mesma língua. Tá? Pode passar, Mônica, por favor. E aí eu faço mais uma pergunta. O Evanildo Bechara, um gramático conhecido, que vocês devem conhecer, que além de ser gramático, estudioso da língua, é também acadêmico, ele, em um dos seus textos, ele coloca isso aí para a gente, que nós devemos ser poliglotas em nossa própria língua, no caso aqui, a língua portuguesa. E aí eu pergunto, por que nós devemos ser poliglotas em nossa própria língua? Essa é uma outra reflexão que a gente vai fazer aqui, pensando nessas variações que existem dentro da língua portuguesa. Então, a princípio, que a gente pode perguntar, o que é ser um poliglota, né? Sem ser poliglota dentro da própria língua? De forma geral, o que é um poliglota? Poliglota é aquele que fala várias línguas, né? Mais de 3 línguas, né? Então, é aquele que se comunica com várias línguas do jeito que a gente conhece. Por exemplo, fala inglês, português, espanhol, francês, entre outras línguas. Agora, o que é ser poliglota dentro da nossa própria língua? O que vocês pensariam sobre isso? Esse que eu queria que vocês refletissem. Na verdade, o que o Evanildo quis dizer para a gente com isso foi que devemos conhecer a nossa língua de uma certa forma, conhecê-la tão bem que possamos entender essas variações, essas diversidades. Ou seja, conhecendo essas variações, melhor dizendo, entendendo que existem tantas variações dentro de uma língua só, nós temos a capacidade de ser poliglotas em nossa língua. Ou seja, nós temos a condição de nos comunicarmos de diversas formas, com diversas pessoas, diversos interlocutores, em diversas ocasiões, em diversos contextos comunicativos, usando a nossa língua. Tá? Então, essa era a outra reflexão que eu queria colocar aqui para vocês. E como a gente está falando até agora, existem, logo, várias formas de se comunicar dentro da nossa própria língua, que nós chamamos de variações linguísticas. E como que ocorrem essas, né? O que são essas variações linguísticas exatamente? E como que elas ocorrem? Né? As variações linguísticas, nós podemos dizer que são esses diferentes modos, essas diversas formas de as pessoas falarem ou de escreverem. Então, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita da língua, nós vamos encontrar diversas formas de falar dentro de uma língua só, que é a língua portuguesa. No caso, isso ocorre
ocorrem em qualquer língua viva, em qualquer língua que é utilizada como meio de comunicação, mas no caso aqui a gente está se referindo à nossa língua, a língua portuguesa. E por que que isso ocorre? Entre outros fatores, né, por essa característica que a gente chama dinâmica da língua. Como língua viva, uma língua que é considerada viva, ou seja, que é usada como meio de comunicação por uma nação, por exemplo, ela é considerada uma língua dinâmica, ela está sempre em movimento, ela está sempre se alterando, e isso favorece também as variações. Não é? As variações, elas são, então, motivadas por diversos fatores, como fatores geográficos... Oi? Então, essas variações, elas são motivadas por diversos... Mônica, saiu o PowerPoint aqui para mim. Mônica? Assim. Essas variações, elas são motivadas por diversos fatores, não é? Por questões de localidade onde a pessoa, né, está falando, onde a pessoa se comunica, né, que a gente chama de questões geográficas, por questões situacionais, por questões sociais, históricas. Então, são vários motivos, são vários fatores que vão favorecer as variações, ou seja, são diversos motivos que vão fazer com que nós usemos a nossa mesma língua de diversas formas. Pode mudar, Mônica, por favor. Pode. Então, aqui a gente tem um pouquinho mais detalhadamente, né, esses fatores gerais que favorecem as variações linguísticas, que a gente coloca dentro de um grupo chamado variantes linguísticas. As variantes linguísticas, elas são espécies de classificações que a gente faz dessas variações que ocorrem dentro de uma língua. E a gente tem esses grupos aqui mais gerais, que a gente chama de variantes linguísticas, e os tipos de variantes linguísticas a gente vai nomear. A gente gosta de nomear, dar nome, né? Como a gente diz aos bois. Então, a gente nomeia algumas variantes de acordo com os fatores que favorecem, né, as variações. Inicialmente, nós temos as variações. Vamos falar rapidamente agora sobre essas variantes. Daqui a pouco eu vou detalhando cada uma delas, tá? Então, entre esses grupos, nós temos as variantes que nós chamamos de diatópicas, que são aquelas que ocorrem, né, são as variações que ocorrem em função do local, ou seja, são variações geográficas, regionais, por exemplo. Nós temos o outro grupo que chamamos de diafásicas, que são variações que ocorrem de acordo com o contexto de comunicação, né, com a ocasião de comunicação, com as circunstâncias, e aí a gente vai encontrar variações no nível desde o nível de informalidade até a formalidade, a gente depois vai detalhar sobre isso, né? São variações que dependem do contexto de uso da língua. Nós temos as chamadas variantes diastráticas, que ocorrem em grupos sociais, em determinados grupos sociais, então elas vão acontecer de acordo com o falante, de acordo com o grupo social em que o falante está se comunicando. E aí são vários fatores, são vários motivos que vão determinar essas variações, como alguns desses que estão aí dentro do parênteses: o sexo, a idade, a profissão, a classe social, o nível de escolaridade, tudo isso, todos esses fatores sociais vão influenciar na forma como o indivíduo vai falar a mesma língua, fazendo, né, as variações, promovendo as variações. E nós temos a última, pode voltar um pouquinho esse outro slide? A última, que está nesses grupos aí, que a gente chama de variantes diacrônicas ou históricas, que são justamente aquelas variações que acontecem com o passar do tempo, com as mudanças
que a língua sofre com o passar do tempo. Pode trocar, por favor. Agora nós vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas variantes linguísticas. Então, nesse slide aqui, eu trago para vocês as que a gente chama de variantes diatópicas. As variantes diatópicas, como eu falei rapidamente para vocês, elas acontecem em função do local geográfico, né, em que o falante utiliza a sua língua. Então, elas vão variar, né, de acordo com o local em que a língua portuguesa, no caso, que a gente está falando, ela é utilizada, seja de forma oral, seja de forma escrita. Então, por exemplo, nós temos variações de uso da nossa língua, se a gente for pensar nas nossas regiões aqui no Brasil. Então, na região sudeste, nós temos determinados usos específicos da língua, que às vezes não são feitos na região nordeste. Na região nordeste, nós temos outros usos específicos da nossa língua. Enfim, em todas as nossas regiões, nós vamos encontrar características, variações da nossa língua portuguesa, como usos de palavras diferentes, nomes diferentes, né? Termos diferentes para nomear as mesmas coisas. Aqui a gente tem um exemplo, olha, nesse slide, da palavra biscoito bolacha, em que em algumas localidades do Brasil a gente chama de biscoito, como aqui no Rio de Janeiro. Em outras determinadas localidades a gente chama de bolacha, por exemplo, a mesma coisa. Em São Paulo, o biscoito que a gente chama aqui no Rio é chamado lá de bolacha. Nós temos tangerina, né? A palavra tangerina para nomear uma fruta, que em outras localidades... em pontos do sul do Brasil. E atenção também, porque até o fim de semana as vão ser menos geladas e as tardes vão ser um pouquinho... Tem um áudio... obrigada. Outro tipo de variação desse modo, né, em relação às palavras, a tangerina, como eu estava falando, nós chamamos de tangerina uma determinada fruta, chamamos a mesma fruta de mexerica, e tem vários outros nomes para nomear essa mesma coisa, como a gente falou do biscoito. E assim a gente vai encontrar no próprio Brasil essas variações. Isso, mexerica ou tangerina, não é? Temos variações também, não só dentro do Brasil, mas se a gente for pensar no Brasil relacionado a outro país que fale a língua portuguesa, como o próprio Portugal, né? Se a gente for verificar, nós temos variações também no nome das coisas, né, nos termos que nós usamos para nomear as coisas. Também, né, se a gente comparar o Brasil a Portugal, se a gente comparar o uso da língua portuguesa aqui no Brasil a outros, né, lugares que falam a mesma língua. E não só nas palavras, a gente tem os próprios sotaques, que a gente chama de sotaque, a forma como a gente pronuncia determinados fonemas, como a gente fala determinadas palavras. Se a gente pensar aqui no Brasil, por exemplo, aqui a palavra... Alguém falou, eu já comi... não consegui ler a mensagem. Depois a gente retoma aí as mensagens. No Brasil, desculpa. No Rio de Janeiro, por exemplo, a palavra titia, né? Ela é pronunciada dessa forma que eu pronunciei, titia, né? Titia, com esse chiado. Em outras localidades, tem outro tipo de pronúncia. Por exemplo, titia, né? Com a língua mais no dente, titia. Entre outras, né? O S fechando sílaba, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente usa também mais chiado, mesmo, né? Como na palavra mesmo, enquanto em outras localidades a gente encontra outro
outra pronúncia desse S, como mesmo, alguns pronunciam dessa forma. Então, essas variações que ocorrem por diferenças de local onde a língua está sendo usada, elas são chamadas de variantes diatópicas. Diatópicas porque vem de topos, né, que é lugar. Né? Topos é a palavra lugar, acho que em grego. E aí deu essa nomenclatura diatópicos, de acordo com o local onde a língua é utilizada. Então, a gente vai encontrar vários usos diferentes nesse sentido, comparando locais diferentes que falam a mesma língua. Continuando, nós temos as chamadas, né, como nós vimos, variantes diafásicas, que são aquelas que ocorrem em função do contexto de uso da língua, né, do contexto que a gente chama comunicativo. Então, a ocasião em que eu vou utilizar a língua, em que o indivíduo, em que o falante utiliza a língua, vai determinar o modo que ele vai escolher para utilizar essa língua. Então, aqui nós temos, nessas figurinhas aí do slide, nós podemos ver, por exemplo, na imagem à esquerda, um grupo de amigos, né? Parece ser um grupo de amigos que estão conversando numa praia. Né? Uma conversa numa praia é uma conversa que pode ser informal. Eu posso até me portar formalmente no uso da língua se eu quiser, mas é um ambiente que me possibilita a informalidade. Então, nesse contexto comunicativo, eu vou ter uma variação mais informal, eu posso ter uma variação mais informal, né? Um uso mais informal da língua. Nessa figurinha do meio aqui, a gente tem uma mulher, né, que está de blazer, né, de sapato social, com uma roupa mais social, que pode ser que esteja dando uma palestra, por exemplo. Então, se ela está dando uma palestra, o uso dessa língua deverá ser mais formal, ela deverá, né, provavelmente, dependendo também da situação, normalmente em palestras a gente usa a língua no seu uso mais formal. Isso a gente está falando de oralidade, mas essa questão ela acontece tanto na oralidade quanto na escrita. Então, a gente tem variações de níveis de formalidade e informalidade, a gente pode ter essas variações, dependendo da ocasião em que a gente usa a língua, né, do contexto comunicativo, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita. Nessas duas primeiras imagens, nós temos exemplos da diferença entre a modalidade, do uso informal ou formal na modalidade oral. E aqui na figura à direita, mais à direita, a gente tem aqui um print, na verdade, de uma conversa no WhatsApp. Né? Então, a gente tem a modalidade escrita em um contexto comunicativo informal, que normalmente é informal. Pode até ser mais formal, por exemplo, em um grupo de trabalho, em que são tratados negócios de trabalho que eu possa utilizar, nem que eu deva utilizar uma linguagem mais formal escrita. Mas, normalmente, esse contexto comunicativo ele é mais informal. É um momento em que eu vou utilizar, em que eu posso utilizar a informalidade na escrita. Então, é um contexto comunicativo, né? É esse contexto comunicativo que pode determinar a informalidade. E aqui a gente pode ver, não sei se vocês estão visualizando, várias abreviações, que normalmente na linguagem formal escrita a gente não deve usar, né? O porquê, o VC, né? Para você, o porquê com PQ só, né? Lá na terceira mensagem aqui, a gente tem o que no lugar do que o
Então, são usos informais, né, da língua na modalidade escrita. E tanto a informalidade quanto a formalidade, elas devem ser observadas, elas devem ser utilizadas, como eu falei, de acordo com o contexto comunicativo. Se o contexto comunicativo pede maior formalidade, a gente deve usar a formalidade. Se o contexto comunicativo pede maior informalidade, a gente pode usar a informalidade. E aí vai depender, isso pode acontecer, como eu disse também, tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita. Outra coisa, na modalidade escrita, aqui eu só coloquei exemplo de um contexto comunicativo em que a gente pode usar a língua informalmente. Mas, de modo formal, a gente tem, por exemplo, os trabalhos acadêmicos, os TCCs que vocês fazem, por exemplo. Eles são exemplos de escrita formal. A escrita do meio acadêmico ela deve ser formal, então é um contexto comunicativo em que eu devo utilizar a variação formal. Essas variantes, então, são chamadas de diafásicas, e elas vão ocorrer em função do contexto, né, em que a gente usa a língua. Pode passar, por favor, o slide. Outras variantes que a gente tem, outro grupinho de variações, são as variantes que a gente chama de diastráticas, que vão ocorrer em função, como a gente já viu rapidamente, né, no slide anterior, que vão ocorrer em função de grupos sociais, né? Então, são variações que acontecem em razão da convivência entre grupos sociais. E aí tem aqueles grupos que eu mencionei lá no outro slide. O sexo, por exemplo, o homem e a mulher, eles às vezes têm formas de se comunicar diferentes, que só o homem utiliza, que só a mulher utiliza. A idade, a faixa etária também vai determinar um uso diferente da língua. Um jovem fala de uma determinada forma, um idoso pode falar de uma determinada forma diferente. Então, essas faixas etárias vão também influenciar o modo de uso da língua. Os termos profissionais, os jargões, né? Em determinadas profissões, nós temos nomenclaturas, nós temos usos que são próprios da profissão, como vocês estão vendo aí na imagem à direita e acima do slide, né? Nós temos feedback, network, expertise, são palavras normalmente utilizadas no contexto corporativo, empresarial, são termos mais apropriados, não digo apropriados, mas mais utilizados nesse contexto, né? Nós temos também as gírias que se englobam, né, nesse grupo de variantes diastráticas, né? Então, determinados grupos sociais têm, às vezes, um conjunto ou algumas gírias que utilizam, que são específicas daquele grupo, ou às vezes a gente tem gírias que são utilizadas por vários grupos também. O linguajar caipira a gente também pode colocar nesse grupo, que é um uso em função daquele contexto rural, daquele contexto social, tá? Então, vamos ver, essas são variações sociais e pertencem, né, como eu disse, a grupos específicos de pessoas. Por isso a gente chama de variantes diastráticas, que elas vão ocorrer em estratos sociais diferentes. Outro exemplo que a gente pode dar são pessoas com níveis de escolaridades diferentes. Quando a pessoa tem um nível de escolaridade maior, ela tem um comportamento, né, ela pode ter um comportamento linguístico, que geralmente tem, diferente de uma pessoa que não teve, por exemplo, acesso à escolaridade, e assim por diante. Então, esse grupo é o grupo das variantes em que a gente varia o uso da língua
de acordo com grupos sociais, né, em que se usa essa língua. Tá? Podemos passar. E, por último, nós temos o grupo das variantes diacrônicas ou históricas, que são as variações que ocorrem em função da mudança natural da língua ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, a nossa língua ela sofre naturalmente alterações, muito por necessidades mesmo que nós temos de, por exemplo, nomear coisas que surgem na nossa história e que nós não temos nome para essa coisa. Esse é um exemplo de variação, né? Então, nesse mundo, por exemplo, tecnológico, né, digital que nós vivemos atualmente, nós tivemos que utilizar vários termos para nomear vários objetos, várias formas de utilizar, por exemplo, o computador, né? Às vezes tomando de empréstimo um termo de outras línguas, como a língua inglesa, né? O próprio mouse que a gente usa. Então, a gente vai modificando a língua de acordo com as necessidades e com o uso mesmo. A gente usa a língua e ela vai se modificando naturalmente. Isso é uma característica, é aquela característica que a gente chama de dinâmica da língua, que ela nunca, hoje eu falo de uma forma, amanhã eu já falo de uma outra forma. Né? Na escrita, acontece um pouquinho mais devagar, mas acontece, por exemplo, agora a gente tá vendo essa mudança que a gente teve na ortografia da língua portuguesa. Né? Então, na escrita formal, a gente vê isso de uma forma mais lenta, mas também acontece. Né? Essa nova ortografia, ela aconteceu há pouco tempo. Né? E é uma mudança, é uma alteração que aconteceu na escrita da nossa língua. Na oralidade, isso é um pouco mais rápido. E, às vezes, a gente demora um pouco a passar isso para a escrita. Mas a gente tem, por exemplo, olha os exemplos que a gente tem aqui, ó, que é um exemplo clássico dessa variação diacrônica, que é a vossa mercê, né? Que lá no período, né, no português colonial, era vossa mercê, vós-me-cê, aí, né, foi sofrendo alterações até chegar ao nosso você, mais formal, e tem o você, o C. A gente acabou de ver lá naquele print de uma conversa do WhatsApp, o VC, que é tão usado. Não é? Então, a gente tem variações da língua de acordo, a gente pode ver aqui uma linha do tempo dessa palavra, da evolução dessa palavra você. Né? No outro exemplo aqui ao lado, a gente tem a palavra farmácia, que era grafada com PH, uma determinada época histórica da nossa língua. Né? Hoje a gente sabe que essa grafia é diferente, que é com F. Então, foi uma alteração que a língua sofreu de acordo com a passagem do tempo. Então, o português que se falava lá no século XVI, o português que Luís de Camões utilizou para escrever suas obras, não é exatamente o português que a gente usa hoje. Ele sofreu muitas variações. Com a passagem dos séculos, né, com muito tempo, essas variações vão sendo maiores, se a gente for comparar, se a gente for fazer um estudo diacrônico, histórico da língua. Mas, de qualquer forma, essas variações elas estão acontecendo. Elas vão acontecendo com qualquer língua que a gente chame de viva, ou seja, língua que a gente utiliza para a comunicação. Tá? Então, esse é um outro grupo. Né? Nós temos, então, as variações diatópicas, as variações diafásicas, as diastráticas e as diacrônicas. Diacrônica, esse nome vem de Cronos, do deus grego do tempo. Daí, olha,
são variações através do tempo, por isso esse nome, tá? Pode passar, acho que a gente já está acabando. A gente só vai falar um pouquinho mais agora do chamado preconceito linguístico. Eu resolvi colocar isso aqui porque o tema aqui são variantes linguísticas, são variações linguísticas, mas essas variações acabam por favorecer o que a gente chama de preconceito linguístico. E o que seria, né, esse preconceito linguístico? O preconceito linguístico é justamente a gente achar que uma variante, por ser diferente de uma variante que a gente, né, por exemplo, utiliza, essa variante é errada. De a gente achar, por exemplo, que a norma padrão da língua, aquela que está lá nas gramáticas, ela é a única que existe. Ela é a formal, é a norma padrão, é a norma que deve ser utilizada em contextos formais de uso da língua, mas ela não é a única que existe. A gente está vendo aqui que existem diversas formas de se falar em uma única língua. Então, quando a gente discrimina um determinado modo de falar, um determinado modo de escrever, nós estamos cometendo, né, o que é chamado de preconceito linguístico. Existem tantos preconceitos, e dentre esses tantos preconceitos, nós temos esse que, às vezes, é pior do que muitos outros que a gente costuma presenciar, porque é um preconceito que, às vezes, não está visível, que não é muito visível. O estudioso, escritor, professor Marcos Banho, que fala sobre isso. Ele fala que o preconceito linguístico, para ele, e eu concordo, é um dos piores preconceitos, porque ele passa por todos os outros, né? E o que a gente pode falar da língua? A língua, ela serve para... Né? Só volta um pouquinho, só um pouquinho. Já, o outro slide. A língua, ela serve para comunicar. Ela serve para interação entre os homens, entre tantos outros fatores, não é? E a gramática, a norma padrão, ela não é a língua em si. A língua em si é tudo isso que a gente está vendo. A gramática padrão é só uma forma que a gente tem de utilização da língua. Mas o que acontece? Essa norma padrão, essa variante mais formal de uso da língua, ela sempre tem maior prestígio. E por ela ter maior prestígio, por exemplo, quem não tem acesso ao estudo, quem não sabe, quem não domina, quem não conhece essa norma padrão, muitas vezes, esse é um exemplo de preconceito linguístico. Muitas vezes, esse indivíduo é discriminado, ele sofre o chamado preconceito linguístico por conta disso. Só isso, pode passar. E aí a gente tem uma outra reflexão para fazer. Existe certo e errado? Existe, mas vai depender do ponto de vista que a gente vai avaliar determinado uso da língua, determinada circunstância. Então, se eu penso em norma padrão, existe o certo e o errado em relação àquela norma. Mas, como a gente viu, existem aquelas variações, né? Todas, aquelas variantes todas, que podem ser usadas em determinados contextos sem que sejam consideradas erradas. Elas vão ser consideradas erradas, às vezes, se formos comparar com a norma padrão, né? Se formos fazer uma relação com a norma padrão. Aí sim, o agente fomos, por exemplo, vai ser errado em relação, né, à concordância que está lá determinada pela norma padrão. Mas em determinados contextos de uso da língua, esse agente fomos vai servir para a comunicação. Tá? Então, o que a gente pode pensar em relação à escola, que aqui é importante para a gente? A escola deve sim ensinar que existe a norma padrão da língua, deve ensinar a norma padrão da língua, mas ela não deve deixar de lado as outras variantes, né? Todas aquelas outras variações que nós vimos que existem numa única língua, essa diversidade toda que nós temos em uma única língua. Então, é também o papel da escola mostrar que aquela fala que o aluno, às vezes, traz da casa dele, ela não é errada, ela pode ser errada de acordo com a norma padrão, mas ela é uma forma também de se comunicar.
Então, a escola está lá para ensinar o que ele não sabe, muitas vezes, o que o aluno não sabe, que é a norma padrão, mas sem cometer o tal do preconceito linguístico. Então, ela deve ensinar que nós precisamos aprender a adequar o uso da língua à situação comunicativa. E isso aqui é muito importante. A adequação, a gente vai saber adequar quando a gente conhecer a norma. Porque, pensem comigo, quem domina mais a norma padrão tem maior possibilidade de adequar o uso dessa língua à situação de uso. Então, a escola deve mostrar isso para o aluno, que ele precisa adequar. Olha, nesse contexto eu posso usar dessa forma, nesse outro eu não posso. Eu não posso escrever lá no meu TCC o que eu é só com o que. Eu não posso escrever o você só com o VC no meu TCC. Mas lá no meu WhatsApp, dependendo da pessoa do meu interlocutor, da pessoa com a qual eu estou me comunicando, eu posso sim escrever o VC. Né? Isso é adequar o uso da língua. Então, ela deve, na escola, fazer o aluno entender que um determinado modo de falar diferente do seu não é errado só porque é diferente do seu, como eu já falei para vocês. Então, ela precisa ensinar o aluno a refletir sobre o uso da língua. Tudo isso aqui é reflexão sobre o uso da língua. Então, eu não estou dizendo que nós não devemos ensinar a norma padrão, nós devemos, a escola está lá para ensinar principalmente aquilo que o aluno não sabe, mas sem desmerecer, sem discriminar todas essas variantes, todas essas variações que nós temos na nossa língua. Tá? Então, isso é fazer o aluno refletir. E aí, só para pensar mais um pouquinho sobre isso aqui que eu estou falando, a gente pode pensar, o aluno que chega à escola, ele fala da mesma forma com os pais, com os colegas, com o professor? Ele deve falar da mesma forma? Não é? A gente está vendo que a gente precisa adequar. Na verdade, ele precisa adequar esse uso da língua, ele deve saber adequar, isso é o papel da gente, de mostrar para ele que existe adequação e que a gente precisa adequar. Então, ele precisa adequar esse uso da língua à situação, né, ao contexto de comunicação. E o que a gente pode falar um pouquinho sobre o contexto de comunicação? O contexto de comunicação é justamente a situação, né, em que se estabelece o ato de comunicação. É o contexto em que eu vou utilizar a língua, em que o indivíduo, em que o falante vai utilizar a língua. E esse contexto ele é formado tanto de elementos linguísticos, né, a própria língua, como de elementos não linguísticos. E esses elementos não linguísticos, como a gente está vendo aqui, vão determinar a forma como a gente vai usar essa língua. Então, o lugar, como a gente viu, determina usos específicos da língua. O tema, né? O tema também ele vai influenciar o uso dessa língua. A época em que essa língua foi usada vai fazer com que a gente use essa língua de uma forma diferente da outra. Não é? Se eu utilizo, como eu dei de exemplo, a língua que era utilizada na época de Camões era uma, hoje a gente utiliza outra. As pessoas com quem, né, nós estamos nos comunicando, os interlocutores, vão determinar o uso da língua. Então, se eu estou falando com um chefe com o qual eu não tenho muita intimidade e estou num momento de formal, eu vou utilizar a língua formalmente. Se eu estou numa entrevista de trabalho, normalmente a gente deve usar o modo mais formal, isso falando em formalidade e informalidade. Então, isso são elementos não linguísticos que vão determinar a escolha que nós vamos fazer para nos comunicarmos através da língua. E aí, no balãozinho ao lado, tem várias formas de a gente falar a mesma coisa, né? Qual a parada com tu? Né? Em determinado contexto, alguém vai falar assim. Outro mais formal, o que está vendo? Né? Um outro perguntaria, como você está? Então, sim, são vários modos de fazer a mesma pergunta, por exemplo, né? um exemplinho, com a mesma língua, né? Dependendo do contexto linguístico, né? Do contexto de uso da língua.
E, para finalizar, eu trouxe mais esses exemplos aí que se relacionam mais à modalidade oral. A gente viu um exemplo lá da modalidade escrita, mas aqui a gente tem mais exemplo da modalidade oral de adequação da língua. Então, a linguagem entre amigos, né, se a gente pensar naquela variante diafásica, desculpem, de uso formal e informal da língua. Se a gente, né, se a gente vai escolher usar a formalidade ou a informalidade, numa conversa entre amigos, num café, né, como nessa foto aí à direita, nessa imagem à direita, eu posso usar a informalidade. E aqui nessa foto à esquerda, a gente parece que a pessoa está num tribunal, um advogado, né, talvez, em que né, essa situação, esse contexto, vai exigir maior formalidade no uso da língua. Então, isso a gente chama de adequação linguística. Então, existem essas variantes todas, variações da nossa língua por diversos fatores, né, geográficos, sociais, históricos, de contexto, né, de uso da língua, e a gente precisa saber adequar e não desprestigiar também todos esses usos. Gente, era esse o recado que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois de todos os problemas tecnológicos que eu tive para começar essa fala, eu vou dar... Tem alguma pergunta aí? Porque eu não consegui acompanhar aqui pelo celular as mensagens que vocês mandaram. Tem alguma... Sandra, a Lúcia está agradecendo o espetáculo de aula, né? Daniele também. A Daniela está colocando que há uma linha tênue para que essa adequação seja feita de forma natural para o aluno, né? E aí eu até coloquei aqui para ela que o papel da escola é acolher esses falares, né? A gente tem o papel de apresentar esse mais formal, até para eles terem, né, uma oportunidade melhor mais à frente, mas sem diminuir o que eles trazem de casa, né? Porque eles trazem, esse falar tem uma história, né? Quando a gente trabalha isso, eu sempre brinco com os alunos que eu tenho uma amiga que hoje é doutora em educação, mas que vem de uma família muito humilde, né? E ela sempre falou mortandela. Então, quando ela ia dar essa aula sobre essas variantes, ela dizia sempre para os alunos assim, e eu guardei isso para mim: a mortandela tem muito mais valor para mim do que a mortadela. E aí ela falava sempre desse valor do afeto, do carinho, que a mortandela era que a avó dava para ela no lanche da escola, né? E a mortadela foi a que ela aprendeu na academia. E ela sabe que é certo falar mortadela, mas que às vezes ela está no informal com a família e escapa o mortandela. E ela fica assim, meu Deus, mas há tantos anos eu já sei que é a mortadela que é o certo. Né, é o formal, é o gramaticalmente correto. E aí ela dizia assim, a gente tem que ter paciência com esse aluno que traz no sangue esse falar, né? Porque esse falar representa para ele alguma coisa. Sim, essa questão da afetividade relacionada à língua. Né? Eu me comparo a essa sua colega, Mônica, porque eu também sou de uma família muito humilde, e quando eu dou essa aula sobre variantes linguísticas, eu costumo falar para os alunos que essas escolhas que a gente faz, como eu mencionei, quem tem maior domínio tem maior possibilidade de fazer essa escolha. E eu, às vezes, por exemplo, né, a Sandra, escolho, em determinados contextos, falar ruim no lugar de ruim. Né? Eu sei que a pronúncia correta é ruim, correta, né? É ruim. Mas eu prefiro falar a palavra ruim em determinados contextos, que eu sei que aquele meu interlocutor não utiliza o ruim, não sabe que ele existe, não sabe que ele é o correto. Isso acontece muito em âmbito familiar também. Então, eu me coloco muito no lugar dessa sua amiga. Isso. E essa importância da gente, enquanto professor de português, sempre trazer esse modelo para eles do correto, né, na nossa fala. Porque quando a gente começa a trazer esse modelo, né, eles começam a absorver de alguma forma, né? Eu estou vendo uma mãozinha levantada aqui. Pode falar, Úrsula.
Oi, gente, eu estou aqui na rua, mas acompanhando tudo. E eu só, primeiro, parabenizar, né, a Sandra, porque foi maravilhoso. Agradecer a presença dos alunos, agradecer a Mônica por esse evento. E eu queria dizer que hoje, 25 de maio, é Dia da África. E, e a gente não pode esquecer de forma alguma como a vinda dos africanos, né, para o Brasil transformou essa língua portuguesa. Tanto que na África, por exemplo, alguns países africanos de língua portuguesa, quando algum brasileiro vai para lá, eles falam assim, você vai falar brasileiro e não falar português. Né? Então, assim, é muito interessante como a língua é muito viva, muito rica, e os significados que elas têm, né? Então, por exemplo, em alguns locais formais, né, nesses países de língua africana, falar o português é falar o português de Portugal. Óbvio que tem as variações locais e tudo mais, mas o português brasileiro é uma grande transgressão, né? Assim, para eles, né, em relação a isso. Então, assim, eu acho que eu só queria trazer essa lembrança do Dia da África e as grandes mudanças na língua, né, por conta desse encontro de mundos, um encontro forçado, mas que enriqueceu muito, né, esse nosso idioma. É isso. Obrigada, Úrsula. Ótimo. Não sabia que hoje era o dia da África, né? 25 de maio. Isso, Dia da África. 25 de maio, Dia da África. Obrigada, Úrsula. Excelente, maravilhoso estar aqui com vocês. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não, eu estou voltando aqui no... Fala, pode falar. Diego, pode falar, Diego. Existem variações diacrônicas por regiões também? Variações. Sim, as variações no tempo, elas acontecem em todos os locais também. Não é? Então, as variações ocorrem em função desse espaço, dentro de um espaço em que a língua é utilizada, e, simultaneamente, também acontecem as variações históricas, que são as diacrônicas. Né? Então, em determinados locais, essa língua ela pode variar de uma forma diferente também. Essa separação é muito mais didática, né, Sandra? Para a gente poder entender como ela acontece, mas elas são ao mesmo tempo simultâneas. Então, a gente tem esse falar alterado. A Sandra trouxe como exemplo o vossa mercê, né? Vós me ser, você. Aí eu arriscaria dizer que para os mineiros, o você está evoluindo para você. Né? E para os cariocas, o você está evoluindo para ser. Só ser. Como vai ser daqui a alguns anos, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai estar dicionarizado. Por enquanto, o que está lá no Volpe é o você. Nem o você, nem o C, nem o VC são formais. Por enquanto, está só no falar, né? Mas quem sabe qual deles vai ser dicionarizado como a próxima evolução aí do vossa mercê, né? Exatamente. A gente pode ter uma ou outra, né? Variação evoluindo aí para uma formalidade, que é o que acontece. Mas elas são simultâneas, né? Eu não sei se eu consegui responder exatamente o que ele queria, mas são simultâneas. Elas ocorrem em função daquelas diferenças mesmo de cultura, né? Diferença de cultura local, de necessidade do uso da língua, mas, ao mesmo tempo, também com as mudanças históricas. Isso. Mais alguma pergunta? Então, gente, esse foi mais um Café Pedagógico Literário, né? A gente volta em junho agora. O primeiro vai ser de novo sobre literatura, continuando a falar um pouquinho mais de Machado de Assis, aí fazendo parceria com o Clube do Livro. Depois teremos um outro de conteúdo, né? Mais gramatical, mais discussão. E a gente conta com a participação de vocês. Tá bom? Isso vai ficar gravado também. Daqui a pouco a gente disponibiliza o link para vocês. Obrigada pela participação. Obrigada, Sandra, pela disponibilidade de sempre, pela parceria. Obrigada. Eu queria parabenizar, assim, muito a iniciativa aí e também dizer que fiquei encantada com a sua aula, Sandra. São desses profissionais que a gente precisa, porque você tem uma forma muito tranquila para passar o conteúdo de forma muito clara, muito objetiva,
E, assim, às vezes é até difícil a gente encontrar profissionais desse seu nível. Parabéns a todos, a Mônica, a todos aí envolvidos. Isso engrandece muito a gente, sabe? Por mais que eu já tenha uma idade avançada, né? Larguei para trás a pedagogia, voltei agora, mas eu tenho 38 anos na educação e lido com essas situações. Você falou uma coisa que mexe muito comigo, porque eu acho que qualquer trabalho sem afetividade, a língua portuguesa tem que ter afetividade, a matemática tem que ter afetividade, a gente não chega a lugar nenhum. E eu observo mesmo online, essa afetividade sua, no passar esse conteúdo para a gente. Muito obrigada. É Mônica que está falando, é isso? Lúcia. Não, é Lúcia. Lúcia. Outra Mônica. Lúcia, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, a disponibilidade também de estar aqui assistindo, porque sem vocês a gente quer esse público, esse retorno, tá? Então, participem mais e muito obrigada pela fala também. Tá? Um beijo, até logo. Obrigada, Mônica, pela oportunidade também. Obrigada, Sandra. Beijo.